Vamos lá, vamos falar das semifinais da Copa do Brasil? Porque as semifinais da Copa do Brasil, a gente pode fazer uma análise interessante. A final, ela começa agora, né? O primeiro jogo é agora. E o segundo jogo é só na semana 14/9, 15/9, né? Ou seja, lá para a terceira, segunda semana do mês que vem, setembro. Vamos fazer uma análise agora atual de como os times estão. E eu acho que vai ser legal que a gente consegue fazer outra análise no jogo da volta, que vamos passar aí pelo menos umas 2, 3 semanas, né? Alguns jogos serão jogados. E a gente pode ter uma outra ideia de como esses times vão vir. Vamos lá. Primeiramente, né, o único aqui, na verdade são dois, né? A gente tem, no caso, um confronto onde os dois participantes só tem Copa do Brasil e Brasileirão. E do outro lado, os outros dois participantes têm Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores / Sul-Americana. E esses dois times querem essas competições também, né? Vamos lá. Fluminense e Corinthians, no atual momento, a gente está hoje no dia 22 de agosto, é uma segunda-feira, graças a Deus, não, né? Segunda-feira é meio duro. Enfim, dia 22, o Fluminense vem hoje como favorito, tá? Fluminense com o Diniz, ele joga um futebol muito bom, agressivo, toque de bola, tem um centroavante que o Corinthians, né, precisava, que é o grande Germancano, mas o Corinthians tem um fator que a gente tem que ficar ligado. Na verdade, dois, né? Que é o fator casa e é o fator mata-mata. Tudo bem, quando foi na Libertadores contra o Flamengo, por 3-0 no agregado. Mas ele vem de uma virada moral muito forte contra o Atlético Goianiense. Uma situação onde poderia ter acabado com a era Vitor Pereira no Corinthians, para mim, e poderia termos mudanças radicais a partir de agora já. O Corinthians ele vem contra o Fluminense um pouco mais leve, mas ainda assim com muitos problemas, porque o Corinthians joga fora de casa. E o aproveitamento do Corinthians com o Vitor Pereira fora de casa é o pior dos últimos 5 técnicos que passaram. É o pior. A gente teve um confronto entre essas duas equipes, Campeonato Brasileiro, mas não podemos levar em consideração. Né? Muita gente está se perguntando, ainda não, como é que foi o Campeonato Brasileiro? Para quem não lembra, foi 4-0 para o Fluminense, mas o Corinthians foi com o time sub-20 praticamente. Né? Lembro daquela época o Corinthians estava totalmente quebrado, pá, e era véspera do jogo contra o Boca, né? E o Corinthians tinha empatado 0-0 em Itaquera, e aí tinha lá a Bomboneira, então foi uma semana anterior a essa. E aí o time poupou todo mundo, pá, o Fluminense ganhou de 4-0, o Fluminense não tinha nada a disputar, ganhou de 4-0, e foi inclusive o último gol do Fred na sua carreira. Todo aquele esquema né, emblemático, aquela volta ao Maracanã, pá, tudo mais, enfim. Não podemos usar esse jogo como parâmetro. Não podemos. O Corinthians é outro, o Corinthians tem a sua força máxima à disposição, mas é aí também que entra uma dúvida, como o Corinthians será escalado? Será que o VP ele vai manter o time que ganhou do Atlético Goianiense? Ou ele vai mudar? O esquema, acredito que será o mesmo. Né, com Roger Guedes na ponta, Yuri Alberto, Renato Augusto armando. Esses 3 fixos não devem ser alterados. A grande questão é quem será o ponta direita e quem jogará ao lado do Queiroz. Ou é o Cantilho ou é o Vera. O Cantilho, inclusive, ele nem viajou para Fortaleza. Não sei o que aconteceu. Né? Tinha aquela dúvida, porque o Cantilho virou reserva do nada, pá, e do nada, nem para Fortaleza ele viaja.
que era o time reserva em questão que ia jogar, e ele tinha grande chance de jogar. Alguma coisa aconteceu com o Cantillo, talvez ele esteja doente, talvez problema familiar, a gente não sabe. Mas, assim, se eu fosse o VP, eu entraria exatamente com o mesmo time que eu joguei contra o Atlético Goianiense. O mesmo time. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Duqueiroz, Vera e Renato Augusto. Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. Não mexeria em nada. Deixaria esses caras. Dedão, mas o Adson não tá jogando nada, bota no mosquito. Mas o Adson ele tem um drible e ele, assim, não que o mosquito não tenha um drible, mas o Adson ele tem uma questão muito importante frente do mosquito. Ele sempre está com a cabeça erguida. Coisa que o mosquito ele abaixa a cabeça e corre. Eu acho o Adson um pouco diferencial do mosquito nessa questão. Eu acho que um jogo importante como esse, o Adson, se ele for aquele Adson liso que a gente está acostumado, até porque o Adson não tá numa fase legal, mas se ele tiver naqueles dias, pode ser importante para o Corinthians. O Fluminense dispensa apresentações, mano. O Fluminense ele tem, como eu falei, o Cano e o Ganso. O Ganso pode acabar com esse jogo, com esse confronto. O Ganso pode acabar com esse confronto. O Ganso voltou a jogar, assim, o 100% que a gente conhece do Ganso foi aquele auge que acreditou que nunca mais vai voltar, até pela idade avançada, as contusões, né? A gente sabe que o problema do joelho no Ganso é um problema crônico, né? Tudo mais. Mas o Ganso, jogando atualmente, ele está, mano, metade do seu potencial, podemos dizer assim, um pouco menos até, porque ele jogava muito, né? Era bem difícil, mas basicamente uns 48%, vai. O Ganso era fenomenal no auge dele, não tem como. Não tem como. E jogando o que ele vem jogando pelo Fluminense, ele pode acabar com essa partida. Os seus passes quebram a defesa. O Corinthians ele tem uma defesa Gil e Balbuena que, quando pegam adversários rápidos, é um problema. É um problema. Né? Ele pode ali, né, servir muito bem o Cano, ele pode servir muito bem o Matheus Martins, que é um jovem que vem se destacando muito pelo Fluminense. Né? Então, ele é o cara desse confronto. O cara que pode decidir por parte do Fluminense é o Ganso. É o Ganso. Né? O Fluminense que ele também tem uma defesa que também não é tão rápida. Né? A gente tem o Nino, tem o Manuel, mas o ponto forte da defesa são os laterais. Acho que o Samuel Xavier e o Cris Silva, né, que vai jogando pelo lado esquerdo, o Cris Silva jogando o Cris Silva, né? Eles dão uma contenção legal. Principalmente pelo lado direito, o Samuel Xavier tá jogando demais. O que esse homem jogando pelo lado direito do Fluminense é uma coisa absurda. E quem cai pelo lado dele vai ser o Roger Guedes. Então o Roger Guedes não terá missão fácil, não terá adversário fácil de ser enfrentado. Sabe? Então o Fluminense ele tem várias armas ali que ele pode tanto encurralar o Corinthians ofensivamente quanto defensivamente também. O Fluminense seria um grande favorito nesse confronto, para mim. Porque ele vem apresentando e tudo mais. Obviamente, para mim, será um resultado tipo, no primeiro jogo, podemos ter uma vitória de um dos dois times, mas não acredito que seja uma vitória elástica. É aquele 1-0, o jogo nos detalhes, né? De pênalti, bola na trave, expulsão aqui, expulsão ali. Vai ser nesse pique, tá? Já São Paulo e Flamengo, olha, cara, é difícil a gente falar do São Paulo contra o Flamengo, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil em futebol jogado atualmente. O Flamengo jogando demais. Isso já não é de hoje. E o Flamengo, com o seu time reserva, já venceu o São Paulo no Morumbi, que está o seu time titular.
Como podemos reverter essa situação? Que o Flamengo agora vai com o seu time titular, força máxima e descansado. O Flamengo visou esse jogo. Como poderá ser feita a solução do São Paulo? Será que ele consegue? A questão é a seguinte. O São Paulo precisará anular Gabigol e Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O São Paulo tem um meio-campo tático muito bom, que é o Neves, o Nestor e o Igor Gomes. Eles três taticamente fazem o seu papel. E tem uma tripla de zagueiros que vão precisar e muito jogar. Que é o Léo, o Miranda e o Diego Costa. Não sei se o novo Ferrarese vai jogar. Eu não sei se deu tempo da inscrição dele, mas ele, né, na estreia dele parece ser um jogador interessante. Acredito eu que não vai jogar, mas pode ser uma peça mais para o São Paulo. E, cara, o São Paulo vai ter que encurralar o Flamengo no meio desse esquema aí. Os laterais também, os alas, o Igor Vinícius e o Reinaldo vão ter papel importante. Eu não sei se vão ter tanta liberdade para atacar nesses jogos contra o Flamengo. Eu não sei se o Rogério vai pensar em se fechar totalmente e jogar no contra-ataque. Eu acho que no Morumbi ele não vai querer fazer isso. Até porque ele sabe que para o São Paulo passar no Morumbi com torcida, com gás e tudo mais, vambora, vamos. Vai ser importante o resultado legal. Que no Maracanã vai ser difícil de conseguir. Então acho que a gente pode ver um São Paulo mais ofensivo, mas eu duvido muito que um Flamengo retrancado. Duvido muito que o Flamengo vai se retrancar. O Flamengo ele vai propor o seu jogo. E o São Paulo vai tentar agredir o Flamengo com o que ele tem. Nos primeiros 15 minutos, acredito eu que a gente vai ver um São Paulo em cima do Flamengo. Depois o São Paulo vai dar uma cansada, o Flamengo vai igualar as ações. E a gente vai começar a ver o desenho da partida. Depois dos 15 minutos, a gente começa a ver como é que vai ser o rumo da partida. Se o São Paulo não tomar cuidado, ele pode cometer os mesmos erros que o Corinthians cometeu no primeiro jogo. E o Rogério ficar atento às alterações, que contra o Palmeiras ele já fez caquinha. Contra o Flamengo, assim como o Vitor Pereira cometeu contra o Flamengo, ele não pode cometer de tipo, trocar uma peça ali para tentar fazer uma coisa diferente. Pode ser que azede molho. E aí, velho, o Flamengo ganhar aqui de 2-0, aí complica, né? Aí complica. Então, São Paulo, no atual momento, ele está focado inteiramente nas suas Copas. Ele está bem em ambas. São Paulo já eliminou o Palmeiras. São Paulo ele teve uma prova de fogo muito forte, que enfrentou o Palmeiras no seu auge na temporada e eliminou. E agora ele enfrenta o Flamengo também no seu auge e ele pode eliminar o Flamengo, sim. Ele pode. Ele pode. Se a gente pegar o São Paulo, atualizando o São Paulo pelas Copas, não pelo Brasileirão, porque o São Paulo no Brasileirão ele tá nem aí, praticamente. Mas pelas Copas tem sim essa oportunidade. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. No atual momento, Flamengo tinha 85-15 pro Flamengo. 85-15 pro Flamengo. Muito difícil. Muito difícil. Mas é aquela, né? A esperança é a última que morre. E dependendo do resultado aqui, lá, daqui a meio mês, poderemos ter uma outra cara.